da compra. É o negativo Então, fotográfico do livro Almas Mortas de Gogol, Nicolai Gogol. Almas Mortas é uma obra maravilhosa. É a história de um sujeito que vai comprando pessoas mortas, porque na época do tsarismo, na época da servidão na Rússia, os servos eram considerados um patrimônio da propriedade. Então, tinha um imposto tipo IPVA que incidia sobre os servos. E esse imposto, os servos eram sujeitos a um censo, e esse censo era de vez em quando. Enquanto não tinha censo, mesmo que o servo morresse, tinha que pagar o imposto. Então esse sujeito ia comprando os servos mortos, que são as almas mortas, por chamar-se assim, né? As almas mortas são os servos que morreram, e que então ele comprava e fazia, entre outras coisas, ele dava como garantia um empréstimo no banco. Porque a minha frustração foi que não tem fim o livro, né? ele queimou o resto do... não é que não tem fim, ele... Chega no final, não sabe. Titikov. Não, é que não é comédia, mas o Gogol é um sujeito engraçadíssimo, ele é muito irônico, né? Não é comédia, hein? Só cuidado com isso. Tá, então, pessoal, para quem tem aquela lista do que foi entregue na outra vez, no lugar do Inominável do Samuel Beckett, que não tem como comprar, porque não tem disponível aí no mercado, nós vamos botar as Almas Mortas, e no último ano também tem o Inspetor Geral, que já é uma peça. E tem a terceira obra de Gogol, para quem quiser ler as 3 obras básicas, é ler o Capote, que é uma maravilha. O Capote é um conto, não é nenhuma novela, é um conto, uma novela muito pequena, um conto longo, e é uma história admirável e maravilhosa, mas o essencial mesmo, aqui no nosso curso, vai ser Almas Mortas e o Inspetor Geral, os 2 livros de Gogol que estão no nosso programa. Não, Almas Mortas no ano que vem e o Inspetor Geral em 2010. Porque a essa altura, sabe, já tem mais ou menos pronta a lista total dos 100 livros. Assim que tiver o Inominável, porque acho que você não recebeu, mas há por aí uma lista correndo, a Patrícia pode dar uma cópia, com os livros do ano que vem já. Foi isso, né? Então, no lugar do Inominável, bota lá Almas Mortas de Gogol. Já está substituído. Essa é uma lista, obviamente, imperfeita, porque vocês compreendem, né? Você tem muito mais do que 100 livros. Mas como eu só tinha 5 anos para fazer o programa, então eu tive que escolher só 100 livros, porque é o que dá para fazer em 5 anos, nesse ritmo que a gente tem, que já é um ritmo muito grande, né? Muito forte. Então, foram 100 livros, mas podiam ter sido 101, 99, mas é sempre um número redondo, né? Tem sempre um charme e tal. Continuamos, então? Vamos lá, então? Então, estamos aí no item B da página 3. Cília, por favor. Pode-se dizer ainda que, por sua vontade... Cília, por favor, lê o título sempre. Leia. Os intelectuais traem sua função em nome de uma comunhão com a evolução do mundo, o materialismo dialético, a religião do dinamismo. Pode-se dizer ainda que, por sua vontade de coincidir com a evolução do mundo, expressamente com sua evolução econômica, enquanto puro dinamismo instintivo, o método é um princípio, não de pensamento, mas de ação, na medida em que a ação se opõe ao pensamento, pelo menos ao pensamento reflexivo. Eis porque essa posição possui um valor supremo na ordem prática, na ordem revolucionária, sendo assim totalmente legítima entre homens cujo propósito é o triunfo temporal de um sistema político e econômico, quando ela é uma flagrante traição entre aqueles cuja função é honrar o pensamento precisamente enquanto este deve ser alheio a toda consideração prática. Mas esses intelectuais fazem mais. Eles querem que essa união mística com o devido histórico seja ao mesmo tempo uma ideia desse devir. União mística com o devido histórico. Então vamos tentar entender o que é isso. Essa é uma ideia hegeliana. Hegel dizia assim: Weltgeschichte ist Weltgerichte. Significa, a história do mundo é a história da justiça do mundo. É muito importante essa expressão hegeliana. Tá? Hegel achava que a história tem um sentido, que a história traz dentro de si uma explicação dela própria, e que, portanto, a Hegel achava que a história é um processo no qual vai se aumentando a justiça e
a perfeição do mundo. Portanto, Weltgeschichte é história do mundo, ist Weltgerichte, é a justiça do mundo. Né? Então, a história do mundo é a justiça do mundo. Essa é uma ideia hegeliana que conduz a uma conclusão óbvia, de que então o mundo tornou-se finalmente justo, justamente nele, Hegel. Ele é que é o ápice e o clímax da justiça do mundo. Tem 3 sujeitos que tentaram fazer essa análise, 3 fulanos que acham que a história explica alguma coisa. O primeiro, o mais famoso deles é Hegel, depois você tem Karl Marx, e depois você tem, esse também, né, digamos, é tão importante quanto o Hegel, e depois tem Augusto Comte. Esses 3 aí achavam que a história tinha um sentido, e que esse sentido era, no caso de Karl Marx, era a luta de classes, e, portanto, com a vitória, finalmente, do proletariado e a destruição da história em si. Hegel achava que era, finalmente, né, ter atingido pelo Estado moderno a possibilidade final de vida humana, e para Augusto Comte, que era a instituição do mundo positivo, quer dizer, sair do mundo daquelas fantasias metafísicas e místicas e direcionar a humanidade para o ensino, para o estudo daquilo que é verdadeiro concreto, aquilo que é positivo, ou seja, aquilo que é mensurável, que é experimentável de uma maneira ou de outra. Bom, para que esses 3 aí tivessem razão, independentemente do mérito que cada um tenha, seria necessário que a história contivesse nela própria as suas próprias origens. Quer dizer, para você poder afirmar uma coisa dessa, que a história faz sentido e que ela tem um sentido em si, você teria que necessariamente dizer assim, bom, então essa característica sequencial da história, que o fato de que uma coisa vem depois da outra, isso teria que ter sido inventado pela própria história. E não poderia ter uma origem que não fosse a própria história. Como a história não se auto-inventou, então é muito improvável que ela possa ter um sentido detectável. E a tentativa de perceber um sentido detectável na história é completamente fútil e não leva a lugar nenhum. Porque nós não sabemos de fato para onde vai a história e o que ela significa. Não há modo de saber isso. O que nós sabemos é que a nossa vida individual é uma vida de entrada e saída da história. Quando a gente nasce, a gente entra, quando a gente sai. Quando morre, a gente sai. Então, a nossa vida individual pode ter um sentido histórico, entenderam? Quer dizer, a gente existe, depois desexiste. Quer dizer, a nossa vida individual pode ter um sentido histórico, mas não a história em si própria não tem. Mas, agora, percebam vocês, na hora que um intelectual faz um esforço de descrever a história como ela é, quer dizer, descobrir o sentido da história, não há aí uma tentação incrível de você ser coautor desse negócio? Quer dizer, se você acha que a história é feita para fazer a luta de classes, você quer ser o quê? Quer ser um fulano que está lutando na luta de classes. Você acha que a história é para a construção do Estado moderno, você quer ser o quê? Um construtor do Estado moderno, e assim por diante. Então, na hora em que você entende isso, você entende por que é que alguns intelectuais deixam o mundo abstrato e vão para o mundo prático. Porque há uma tentação da ação que não é possível naquele mundo ideal, né? Como diz o Cálitos. No fundo, é tudo conversa fiada. O que interessa mesmo são você dar vazão aos seus desejos e ao seu desejo de poder, ao seu desejo de ação. E todas as filosofias modernas são isso. O que é Nietzsche? Nietzsche é o sujeito que acha que ou o homem assume a sua potência, né, como super-homem, né, Übermensch, né, Übermensch em alemão, ou o homem assume o seu papel de produzir os próprios valores, ou será sempre escravo de Platão e da Igreja. Então, Nietzsche começa a sua filosofia dizendo que nós estamos sendo tapeados há 2000 anos por 2 palhaços, um chamado Platão e outro chamado Jesus Cristo, que nos dizem como nós devemos nos comportar. Então, o jeito como a gente deve lidar com isso é repudiar essas influências e dizer assim, bom, em primeiro lugar, vamos fazer tudo ao contrário do que eles mandaram. Então, se Deus manda, se Jesus manda você ser caridoso, seja egoísta. Se manda você ser pacífico, seja belicoso. Se manda você ser prudente, seja imprudente, assim por diante. Depois que você fizer essa rebelião contra essas duas coisas, chamada platonismo e cristianismo, então, finalmente, o Übermensch, né? Você agora, no status humano, pode criar os seus próprios valores
e assumir o poder definitivamente. Essa é a filosofia de Nietzsche. Nietzsche acha essencialmente isso. Ou seja, alguém que é nietzschiano, quer dizer, que está influenciado por essa ideia, é alguém que acha a coisa mais inútil do mundo ficar observando as coisas e que acha que a ação mesmo está onde? Assumindo as rédeas da história, produzindo a história com a própria mão, que é isso que esses intelectuais, essa tentação a que esses intelectuais não resistem e tornam-se o quê? Intelectuais orgânicos, não é isso? Intelectuais dialéticos, intelectuais associados à praxis. É tudo isso que o Julian Bandar diz que é traição e que viabiliza e descaracteriza o intelectual como tal. Vamos deixar eu explicar? Então vamos lá. Carinha, por favor. Aquele, exclamam deles, que não insere sua ideia política no devido histórico, ou melhor, que não a extrai, por uma análise racional, deste último, está fora tanto da política quanto da história, mostrando por seu ou melhor que ele considera homogêneos o fato de comungar com o devido histórico e o fato de emitir, por uma análise racional, uma ideia sobre ele. É assim, a ideia marxista, né, de que só há intelectuais orgânicos. O que é um intelectual orgânico? É o sujeito que ou defende ideologicamente uma classe ou uma outra classe. Então, por exemplo, na visão do marxista, seria um intelectual orgânico defensor do capitalismo. Provavelmente seria essa análise que um marxista faria de mim. Né? Isso, por outro lado, você pega o Leandro Konder e seria um intelectual orgânico socialista. E o sujeito que não faz nenhuma coisa nem outra é uma espécie de beletrista, um palhaço, fica fazendo poesia, que não adianta nada. Entendeu? Então, para o marxista, você tem o quê? Intelectuais orgânicos ou sujeitos metidos a intelectuais, que são apenas beletristas, gente que faz poesiazinha, não sei o quê, que não vale nada, porque não faz a revolução nem a ópera. E que os outros intelectuais de verdade seriam aqueles que ou estão associados ao devir histórico, né? Devir significa ao processo, né? ao aquilo que está acontecendo, ao processo da história. Do lado de uma classe, por exemplo, dos burgueses, ou do lado dos proletários. Então são esses os intelectuais que têm sentido. E essa é a ideia central do engajamento. Quer dizer, engajar-se o que é? É colocar-se a favor de uma classe. Então, quando Jean Paul Sartre diz que não denunciou os crimes stalinistas para não desesperar o proletariado, está dizendo o seguinte: eu irei sacrificar a verdade porque eu não estou querendo defender a verdade, eu estou querendo defender o proletariado. Então, justifica-se uma mentira por razões de defesa política. Esse é o conceito essencial daquilo que se chama de ideologia. Ideologia não é a busca da verdade, mas ideologia o que é? É uma defesa intelectual de um certo poder, ou seja, é uma defesa intelectual de uma certa estrutura de poder. Isso é ideologia. E é isso que os marxistas acham que é a única possibilidade existencial humana. Claro que isso está absolutamente em desacordo com o que o Julian Bandar acha, porque ele acha que os intelectuais deviam estar defendendo a verdade. E o marxista dirá assim: não, você acha isso porque você é um beletrista filosófico ou você é provavelmente um defensor da burguesia. É isso que um marxista diria para o Julian Bandar. É claro que a posição marxista é indefensável em última análise, porque se tudo é ideologia, então esta mesma ideia, né, de que isso é assim, não seria, por sua própria razão, uma ideologia? Se tudo que se diz é ideologia ou é nada. Ora, então se tudo é ideologia, essa ideia de que tudo é ideologia também não seria ela própria ideológica, mas óbvio que é, portanto, a afirmação de que tudo é ideológico é absolutamente suicida, não dá para sustentar nenhum minuto. Pois o que o Julian Bandar está querendo é que os intelectuais persigam a verdade e não persigam os interesses de classe, de país, econômicos, enfim. Não colocar a vida intelectual a serviço de coisas que não pareçam apenas a justiça, aquilo que está certo e errado. É claro que o intelectual pode errar, pode, mas ele não errará muito se ele, em princípio, recusar-se a produzir uma associação das suas ideias a um determinado interesse prático. É isso que está errado na opinião do Julian Bandar. Continuamos? Lembraremos a esse professor de filosofia uma frase de Spinoza:
O círculo é uma coisa, a ideia do círculo é outra, que não tem centro nem periferia. E lhe direi: o devir histórico é uma coisa, a ideia desse devir é outra, que não é um devir. Ou ainda, o dinamismo é uma coisa, a ideia de um dinamismo é outra, que sendo algo formulável, comunicável, isto é, idêntico a si mesmo enquanto o exprimimos, é ao contrário uma coisa estática. É assim, pessoal, o jogo de futebol não é igual à narração, não é igual à somatória das críticas sobre o jogo de futebol. Isso é um problema sério, né? Por exemplo, filosofia, sob algum ponto de vista, é alguma coisa que só se faz fazendo. A filosofia, rigorosamente falando, só acontece quando alguém filosofa. O fato de nós estarmos aqui falando de ideias filosóficas não significa que nós estejamos fazendo filosofia. Porque o conjunto das ideias sobre filosofia não é igual à filosofia propriamente dita. Quer dizer, o devir histórico é uma coisa. A imagem intelectual do devir não é o próprio devir, é uma outra coisa diferente. Portanto, o intelectual tem que saber em que dos lados ele vai estar. Se ele vai estar na análise do devir e olhar para ele e entender o que está acontecendo, ou se ele vai ser participante, quer dizer, se ele vai ser coadjuvante do processo de fazer a história. Diz o Julian Bandar que intelectual é aquele que não faz, não participa, mas que analisa as coisas de uma perspectiva mais alta. Senão não dá. Senão você vira o quê? Você vira engajado nos problemas ali. É mais ou menos como uma pessoa que tem, por exemplo, para determinadas profissões darem certo, é preciso que elas tenham determinadas regras. Por exemplo, os psicanalistas não podem ficar dormindo com as pacientes todas. Não podem, porque isso significa que ele perdeu a sua capacidade de analisar o problema do cliente. Quer dizer, não é nem uma questão de ética profissional, é uma questão de criar as condições mínimas para você poder conversar sobre os problemas com uma certa neutralidade e assim por diante. Pois a gente não pode também, os intelectuais não podem dormir com a história, porque senão não dá. Agora, é claro que o intelectual pode fazer um processo de influenciar a história, sempre fará assim, porque no fundo a história será sempre influenciada por eles, sem precisar participar. Como é que você então produz uma salvaguarda de que a ação do intelectual não será uma ação engajada? Limitando a sua ação a defender a causa da justiça. Não defender assuntos de classe, não defender assuntos de raça, não defender assuntos de nação, porque toda vez que ele defender qualquer assunto desse, ele irá produzir uma interferência direta no devir. E isso não é a missão do intelectual. A missão do intelectual, de acordo com ele, é olhar e analisar as coisas sob o ponto de vista dos valores amplos e neutros. Isso parece sempre um pouquinho abstrato demais, e é por essa razão que o chamavam de Clerc de Ligne. Quer dizer, aquela piada do Clerc de Ligne está associada a esta pretensa, digamos assim, neutralidade excessiva, quer dizer, uma vida meio nefilibata que ele está propondo, né? Um distanciamento excessivo do mundo. Mas é preciso dar a ele aí o benefício da dúvida por enquanto. Será que ele tem razão? Vamos continuar ouvindo o Julian Bandar, então. No mesmo sentido, um dos condiscípulos proclama: já que este mundo é dilacerado por contradições, somente a dialética, que admite contradição, permite considerá-lo em seu conjunto e encontrar-lhe o sentido e a direção. Em outras palavras, já que o mundo é contradição, a ideia do mundo deve ser contradição. A ideia de uma coisa deve ser da mesma natureza que essa coisa. A ideia do azul deve ser azul. Também aí diremos o nosso lógico. A contradição é uma coisa. A ideia de uma contradição é outra, que não é uma contradição. Nós notemos, em homens ditos de pensamento, essa inacreditável confusão entre uma coisa e outra, a qual, se é involuntária, prova uma insigne carência intelectual, e se é voluntária, o que tendo a acreditar, demonstra uma notável improbidade. Está dizendo que é improbidade. Quer dizer, para você reconhecer a contradição do mundo e tentar resolvê-la é uma improbidade, quer dizer, é um ato de desonestidade intelectual. É isso que ele está dizendo que é. Com consequências desastrosas, que nós veremos em seguida aí. Afinal, ele estava saindo aqui de duas guerras, de uma guerra mundial extraordinariamente cruel e custosa, que nada mais é do que o produto dessa atitude, né? O produto da interferência intelectual sobre o mundo. Continuamos, vamos ver. Outras negações da razão incluídas na doutrina.
O materialismo dialético pratica ainda a negação da razão quando pretende conceber a mudança, não como uma sucessão de posições fixas ou mesmo infinitamente próximas, mas como uma incessante mobilidade que ignora toda fixidez. Ou ainda, para usar o de seus lemas, como puro dinamismo, a salvo de todo estatismo. Todo mundo sabe o que é materialismo dialético, né? Materialismo dialético é a ideia central do marxismo. A ideia de que o que move a humanidade é a matéria, é a busca pela renda, e que essa luta pela matéria é dialética no sentido de que ela sempre propõe a oposição de grupos que estão lutando. Então, antes era o senhor feudal contra o servo, depois aparece o burguês, e o burguês então derruba o senhor feudal e se opõe ao proletário, e agora o proletário então agora tomará o poder e destruirá a burguesia, e portanto aí acaba a oposição dialética. Essa é a ideia central do materialismo dialético, que a história é o resultado de um conflito de interesses econômicos. Então, para quem pensa assim, a história é completamente dinâmica, porque as oposições estão em funcionamento o tempo todo. Estão o tempo todo acontecendo e ocorrendo. Então, para quem pensa desse jeito, não há nada estável no mundo. E é de se achar muito estranho que alguém possa concluir sobre um mundo que não é estável de modo nenhum, porque que conclusão eu posso ter do mundo se ele não é nem um pouquinho estável? Quer dizer, se, como dizia o outro, a história é um rio no qual eu não posso mergulhar duas vezes, porque a água que está passando ali não é mais a mesma, como eu posso saber que eu estou no mesmo rio? Como eu posso saber que sou eu mesmo? Mas eu sei que sou eu mesmo. Quer dizer, há alguma coisa que unifica as coisas, apesar de as coisas mudarem. Quer dizer, embora as coisas mudem, elas não mudam tanto assim que possam não ser as mesmas. Não é isso? Então, há sempre duas coisas, são duas dimensões envolvidas em qualquer processo da natureza. Uma coisa é as mudanças possíveis pelas quais alguma coisa passa, como, por exemplo, quando você tem um ovo que vira depois um galinho João, que era o galo da Clara. O João, lembra do João? Tinha um galinho chamado João. Né? E, então, aquele bichinho que estava dentro do ovo virou depois uma galinhazinha, né? Eu não sei, o João era menino ou era menina? Pois é, eu não sei. Bom, é porque a gente não sabe bem, né? Galinha é sempre difícil. Então. Mas aquele bichinho que era um ovo, depois virou um galinhozinho assim, aquele bichinho sempre foi o mesmo, embora tenha passado por diversas aparências. Entenderam? Eu não tenho o direito de afirmar que aquele negócio ali era um diferente cada vez, porque era, no fundo, o mesmo animal, e quando a gente deixa de ser um bebê e torna-se uma pessoa idosa, nós continuamos sendo a mesma pessoa. Não é? Temos o mesmo nome, um CPF, tudo igual. Embora a nossa aparência tenha mudado muito em 60 anos, 70 anos, 80 anos. Então, sim, claro, mas você não mudou de natureza, você não é uma outra pessoa que não o João, é isso? Tá, então, o fato de que você modificou-se não significa que você mudou de identidade. Tá? Não é isso? Não só as suas ideias mudaram, mas o seu corpo ficou diferente, etc. Então, o problema todo desse problema aí, quer dizer, o que está por trás dessa questão filosófica, é que se, por um lado, as coisas não ficam iguais, porque o que caracteriza a natureza é o devir, né? Tudo está na natureza é o devir. Lembro que o Sr. Agostinho nos disse há 15 dias que tempo não existe, que o tempo não existe porque o passado já foi embora e o futuro não existe ainda. Portanto, o tempo é sempre presente. Mas nós, no entanto, temos uma noção de tempo. E ele diz Santo Agostinho assim, não, mas nós temos uma noção de tempo porque o nosso espírito unifica o passado, o presente e o futuro, estabelecendo a seguinte regra: existe um presente passado, um presente presente e um presente futuro. Quem faz esta manobra de unificação é o nosso espírito. E ele cria essa ilusão chamada tempo. Santo Agostinho nos explicou isso na semana passada, no último encontro que nós tivemos aqui. Então, o que caracteriza, no entanto, o que caracteriza a vida concreta, a vida real da natureza, é essa passagem de estado. Essa passagem de estado, no entanto, não pode ser uma passagem que modifique as coisas de tal ponto que elas não sejam mais as mesmas. Quer dizer, se elas se modificam, é verdade, por outro lado, elas, de alguma maneira, continuam se unificando de algum modo.
e essa unificação que permite que eu possa dizer assim, ontem eu fui assim, não é? Porque se não for assim, eu não me responsabilizo por mais nada. Quer dizer, ontem eu passei no sinal vender, mas não fui eu. Como que pode garantir que fui eu, que fui a mesma pessoa? Às vezes é preciso unificar o passado com o presente e com o futuro, senão não há possibilidade nenhuma de haver responsabilidade, por exemplo. Mas o que acontece aqui é que a ideia de que tudo muda, que é a concepção marxista, não pode dar a ideia de que tudo muda e que perca na direção de perder uma unidade, porque no fundo a unidade continua existindo. Os filósofos estão preocupados com essa unidade e não com o devir, não com os detalhes do devir específicos um a um. É isso que ele está querendo contar. Continuamos. Essa é também uma retomada, embora muitos devam negá-lo, da tese bergsoniana que prega a compreensão do movimento em si, em oposição a uma sucessão de pontos fixos, por mais próximos que sejam, o que é completamente diferente. Ora, essa atitude pronuncia a abjuração expressa da razão, só que o próprio da razão é imobilizar as coisas das quais se ocupa, pelo menos enquanto delas se ocupa, pois o puro devir, excluindo por essência toda identidade de si mesmo, só pode ser objeto de uma adesão mística, não de uma atividade racional. Você não pode pressupor que a identidade da coisa com ela mesma desaparece, porque ela mudou. Então, aquele pintinho continua sendo aquele animal que agora já é uma galinhazinha, mas é o mesmo animal. É isso que ele está dizendo. Os intelectuais e a ideologia comunista. Além do materialismo dialético, assinalarei outros movimentos pelos quais os intelectuais, aderindo à ideologia comunista, traem um ensinamento que era sua razão de ser. Ao adotarem uma ideologia que rechaça a ideia de justiça abstrata, idêntica a si mesma acima dos tempos e dos lugares, e quer que todos os modos sociais, até mesmo os que julgamos os mais iníquos, tenham tido esse tempo a justiça, já que esta, dizem-nos, não é um conceito que o espírito teria forjado abstratamente, mas uma noção que só tem sentido em relação a uma situação econômica determinada e, portanto, mutável. Para um marxista, tudo que nós chamamos de sistema de valores é formatado pela economia. Então, o marxista diz que isso tudo pertence a uma entidade chamada superestrutura, que é assim, a burguesia que hoje comanda a sociedade humana, ela constrói uma ética burguesa e essa ética burguesa que prevalece agora. Mas quando houver o proletariado, quando o proletariado mandar no mundo, então ele terá uma outra ética que não a burguesa. Então, de acordo com o marxista, isso que nós chamamos de valores humanos são condicionados às circunstâncias de época econômicas, basicamente, e, portanto, não são universais. Bom, é claro que os sistemas éticos, os sistemas morais variam de época para época. Entenderam? Agora, preste atenção num ponto aqui que é fundamental para entender isso. É óbvio que os sistemas morais variam de época para época. Tem época que pode uma coisa e não pode a outra. Isso é em quase tudo. Né? O casamento, o modo como as pessoas se vestem, não é isso? Quer dizer, essas coisas variam de época para época. É verdade. No entanto, o fato de que a gente pergunta sempre é certo ou errado, significa que há muito menos relativismo nisso tudo do que nós imaginamos. Porque, no fundo, nós estamos sempre prisioneiros do dilema moral. Isso significa, na prática, o seguinte, que a diversidade de códigos morais, apenas, no lugar de desmentir, apenas confirmam o não relativismo do processo moral. Compreendendo que é exatamente o contrário? Porque é assim, seja qual for o código de época, seja qual for o costume, seja qual for um momento, o modo como se faz em uma certa época, nós estamos sempre perguntando se é certo ou errado. Então, o fato de que existem modificações ao longo da história, que os marxistas atribuem ao sistema econômico, não quer dizer que não exista alguma unificação no processo social, ou seja, não significa que não possam existir coisas que são universais. Então, o que o Julian Bandar está dizendo é que os intelectuais se preocupam com aquilo que é universal, e não com aquilo que é pontual e acidental e específico. Então, o bom tem que ter uma característica de universalidade, apesar de que possa variar um pouquinho conforme a época. O justo é sempre justo. E na hora em que os intelectuais, então, abandonam essas preocupações, quer dizer, abandonam a perspectiva de universalidade dos valores, eles apenas tornam-se parte da confusão do seu tempo.
eles então engajam-se em alguma ação política qualquer. Então aquilo que é bom, por exemplo, matar pessoas lá no Gulag, para Jean-Paul Sartre, é ruim. Mas pior ainda é você deixar os proletários serem explorados pelos capitalistas. Então ele é capaz de mentir descaradamente para proteger uma determinada posição política. Essa é exatamente a situação, por exemplo, da Marilena Chaui. Quer dizer, no Brasil, a pessoa que melhor encarna isso é a Marilena Chaui, que é um intelectual do PT e que é capaz de mentir descaradamente, contanto que isso seja a favor do PT. Pois, como é que a gente imagina que uma pessoa dessa possa ser construtora de um patrimônio intelectual brasileiro? Você não tem direito de fazer isso. Quer dizer, o pipoqueiro da esquina não pode fazer isso. Então, quando você então faz isso na condição que ela tem, ou seja, na possibilidade de influência que ela tem no mundo, então isso é uma coisa muito mais grave. Por isso que eu digo para vocês, os intelectuais falantes, esse pessoal que fala só, que não tem arma, que não tem dinheiro nenhum, o sujeito que é duro e não tem arma nenhuma, não é agressivo, são os sujeitos mais perigosos que existem, porque é eles que farão a cabeça dos outros, e os armados e endinheirados irão então tomar ações concretas a partir do que essas pessoas dizem para eles fazerem. Nunca ter a impressão que o mundo intelectual é um mundo precário. O mundo intelectual é poderosíssimo. Então, quando um intelectual mente descaradamente para proteger um determinado partido político, ou uma determinada classe social, ou um certo país, então, a Action Française não queria inocentar o coitado fulano que estava na ilha do diabo, porque isso seria desmerecer a França. O Jean-Paul Sartre não quer que o mundo saiba que havia uma atrocidade lá no mundo comunista, porque o Partido dos Trabalhadores lá francês iria perder poder. A Marilena Chaui não admite a corrupção do PT, porque acha que isso o PT perde. Mas que intelectualidade é essa? Isso é um bando de bandidos, pô. Isso é gente de publicidade, é tudo marqueteiro, não tem nada de intelectual nisso. Pois é, são todos, como é que é o marqueteiro lá do PT, o meu nome do ano? São todos Dudas Mendonças, entendeu? Eles perderam o status intelectual. E você não pode ser assim. Você tem que ter a capacidade de sinceridade em todas as situações. Quer dizer, se o seu país está errado, diga que ele está errado. Você não fará nenhum favor protegendo e ocultando uma atrocidade, uma injustiça, uma barbaridade. Não pode fazer assim. É isso que ele está dizendo. Continuamos, pessoal. Vamos lá. É muito natural que homens cuja meta é o triunfo de um sistema econômico queiram que o mais alto produto da moralidade humana seja apenas a expressão de sistemas dessa ordem e lhe recusem uma idealidade que poderia votar-se contra eles. Mas o papel dos intelectuais é precisamente proclamar essa idealidade e opor-se aos que pretendem ver no homem somente suas necessidades materiais e a evolução da satisfação delas. Homologar esse materialismo é subscrever a carência do órgão de protesto contra a sensualidade humana, do qual eles deviam ser a encarnação e que constitui uma necessidade fundamental para a civilização. O Bertolt Brecht, que era um dramaturgo de grande talento, mas moralmente completamente perdido, dizia assim: primeiro o meu estômago, depois a vossa moral. Entenderam? Primeiro o meu estômago, depois a vossa moral. Quer dizer, primeiro eu vou conseguir me sustentar, depois a gente discute se está certo ou está errado. Essa é a atitude do dramaturgo, digamos, marxista do século XX. Quer dizer, a intelectualidade do século XX foi a intelectualidade que achou que isso fazia assim estava certo. Portanto, colocou-se a favor de causas políticas legítimas ou não, tanto faz, né? Nem questão de entrar no mérito, abandonando a possibilidade deles serem verdadeiramente respeitados, que é dizerem assim: olha, tem coisa que está errada sempre, e tem coisa que está certa sempre. É claro que os julgamentos de questões morais práticas aí são muito mais complicados, mas a adesão automática do intelectual a uma causa política é o que o Julian Bandar está dizendo que o desqualifica como tal. E nesse ponto ele está coberto de razão, tem toda a razão, não tem a menor dúvida. Carinha.
Em suma, a traição dos intelectuais que denunciam nesse capítulo consiste em que, ao adotarem um sistema político voltado a um objetivo prático, eles são obrigados a adotar valores práticos, os quais, por essa razão, não são intelectuais. O único sistema político que um intelectual pode adotar, permanecendo fiel a si mesmo, é a democracia, porque com seus valores soberanos de liberdade individual, de justiça e de verdade, ela não é prática. Entenderam isso, pessoal? Essa frase aqui revela o que Julian Bandar pensa sobre esse assunto. Não é isso? Tá? Muito bem. Continuamos. Outras formas novas de traição do intelectual, em nome do engajamento, do amor, do caráter sagrado do escritor, do relativismo, do bem e do mal. Conclusão. Ao darem somente valor ao pensamento, se ele implica em seu autor um engajamento exatamente político e moral, mas não quanto às questões dessa ordem postas no eterno, como vemos em Aristóteles ou em Spinoza, e sim um engajamento na batalha do momento no que ela tem de contingente, o escritor deve engajar-se no presente, Sartre, uma tomada de posição no atual enquanto atual, com soberano desprezo por quem pretenda colocar-se acima de seu tempo. Ver os manifestos existencialistas. Existencialismo é a filosofia do Jean Paul Sartre. Há muitos existencialismos, mas o Paul Sartre tem um existencialismo próprio dele, que é uma bobagem filosófica, não tem menor cabimento, é uma besteira. Qualquer pessoa que tenha estudado 2 páginas de Aristóteles na hora de debate estoico do tudo, não tem nenhum cabimento. O Sartre não era um filósofo, era apenas um agitador cultural que ficava na mídia, né? O negócio do Sartre era aparecer na mídia e fazer onda. Era uma espécie de produto cultural da sua época, não era um intelectual de verdade. E o Sartre, aí ele vai dar aqui um exemplo de um dos manifestos existencialistas de Jean Paul Sartre, o que está dizendo em cima. Quer dizer, o existencialista, que é um intelectual engajado no seu tempo, tem um profundo desprezo por aquele que está lidando com as questões abstratas e genéricas. Porque parece a esse sujeito completamente fútil você estudar questões intelectuais genéricas e abstratas, quando tem tanta gente morrendo de fome, não tem tanta injustiça no mundo, etc. Entendeu? Quer dizer, o que motiva o intelectual engajado é uma ação direta sobre a vida, julgando que quem não faz isso é um colaborador do mal do mundo, né? Um colaborador do mal do mundo. Então eles detestam todo mundo que não é ativista, né? Ativista, que é o que está aqui nesse exemplo que ela vai ler agora. Cara, por favor. Já que o escritor não tem meio algum de se evadir... Isso daí para frente já é a opinião do Jean Paul Sartre, tá? Já que o escritor não pode se evadir... Queremos que ele abrace estreitamente sua época. Ela é sua única chance. Ela foi feita para ele e ele para ela. Lamentamos a indiferença de Balzac diante das jornadas de 48. Em 48 foi o fim da monarquia, teve ali uma porção de revoluções na França, e o Balzac, que era um escritor importante, não ligou para isso, não se meteu com isso. A incompreensão amedrontada de Flaubert diante da Comuna. A Comuna foi um governo operário na França, durante a Guerra Franco-Prussiana. O governo desmontou, o pessoal ficou 40 dias lá mandando o governo. Foi a maior bagunça do mundo. E o Flaubert achava isso horrível, não apoiou. Depois o Sartre escreveu um livro falando mal do Flaubert, chamado O Idiota da Família, né? L'Idiot de la Famille. Então, para o Jean Paul Sartre, o Flaubert é o tipo do intelectual inútil, porque em vez do sujeito estar se engajando nas questões políticas do seu tempo, está escrevendo romances da Madame Bovary, não sei o que, essas coisas assim. Né? Quando, na verdade, o Flaubert tem uma outra função. Lamentamo-o por eles. Há algo aí que eles deixaram escapar para sempre. Não queremos deixar escapar nada de nosso tempo. Talvez haja tempos mais belos, mas esse é o nosso. Temos somente essa vida para viver, e meio a essa guerra, talvez a esta revolução. Jean Paul Sartre, citado com admiração por Thierry Monnier, L'Arche, dezembro de 1945. Notar-se-á aí um sistema comum a todas essas doutrinas peremptórias. Começar por estabelecer como uma verdade evidente uma afirmação puramente gratuita, já que o escritor não tem meio algum de se evadir, procedimento constante em Alain. Faltou fechar o parênteses depois de Alain, e depois feche quando vocês puderem. Entenderam o que o manifesto do Jean Paul Sartre significa? Falou assim, olha, qualquer um que seja intelectual, que não esteja envolvido nas questões do seu tempo, é um inútil. É isso que o Jean Bandar está dizendo, que é o problema do nosso tempo. A exigência para o envolvimento. Veja, isso não foi apenas no âmbito intelectual puro, mas no âmbito religioso também. O que é a teologia da libertação? É isso.
Teologia da libertação é quando o fulano deixa de se preocupar com a alma daqueles que estão na sua responsabilidade, né? O padre tem a obrigação de cuidar das almas suas ovelhas, né? Digamos lá, dos seus cuidados lá, daquela comunidade cristã. E o padre, então, vai resolver o problema da latifundiária no Brasil, o problema do latifúndio, o problema de não sei o quê. Entenderam? Onde é que você vai parar quando você faz isso? Você vai parar onde? Você vai parar em botar um monte de padre para produzir desastres públicos e uma porção de distúrbios, quando, na verdade, eles deviam estar preocupados com as coisas que são permanentes, com a alma, por exemplo, e nunca isso tudo. O Nelson Rodrigues, que tinha uma frase maravilhosa, falando do Dom Helder Câmara, diz assim: Dom Helder Câmara só olha para o céu para saber se tem que sair de um guarda-chuva de casa. Que é mais ou menos essa ideia. Quer dizer, a ideia do Nelson Rodrigues era muito engraçada, né? A ideia de que esses padres da teologia da libertação deixaram de preservar a alma, deixaram de cuidar da alma para serem o quê? Proselitistas de causas políticas. Então, o padre acha que o mundo tem injustiças e quer resolver as injustiças do mundo. Mas o problema central do cristianismo é que, na vida cristã, e isso é essencialmente a ideia do cristianismo, você não tem obrigação de resolver nenhuma injustiça. Você só tem obrigação de não fazer nenhuma. E eu acho que isso valeria a pena insistir para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Quer dizer, a obrigação cristã é não fazer injustiças. Agora, resolver injustiças não é obrigação. E o problema do sujeito engajado em resolver as injustiças do mundo é que ele provavelmente fará outras tantas a título de resolver as que estão aí. O processo Maurícios é o jovem que está inconformado com a injustiça do mundo, né? Os jovens são assim, estão inconformados com a injustiça do mundo. Então, como você está inconformado com a injustiça do mundo, você se presta ao quê? A agente de manobra do quê? De grupos políticos. Então, o que sempre tem o quê? O hitlerismo tem sempre uma juventude hitlerista. Né? E você tem o quê? O que é os caras pintados? São a juventude hitlerista do PT. E quem é que manda escangalhar o ponte ônibus e não sei o quê, e pichar a rua? É o Requião, que tem a juventude requianista, que também é uma juventude fascista de jovens que são sensíveis a essa ideia de que o mundo pode ser menos injusto. Mas esse estado, que é um estado infantil, no entanto, no mundo intelectual é compartilhado por todos os sujeitos adultos. E o sujeito, em vez, então, de ficar prestando atenção naquilo que é permanente, o que ele faz? Ele vai e se transforma num pichador de parede. E é isso que vira o intelectual engajado, de acordo com o Julian Bandar. É isso o que virou o mundo moderno, em que os intelectuais, então, ninguém mais estuda filosofia de verdade. Por que você não estuda Aristóteles e Platão? Ninguém ensina isso na universidade. Se você quiser estudar Aristóteles e Platão, tem que estudar por sua própria conta, porque na universidade ninguém te ensina. Porque só existe na universidade brasileira ensino de filosofia engajada. Então começa com Nietzsche para cá, não tem nada para trás. Eles pressupõem que aqueles problemas filosóficos que esses antigos resolveram, levantaram, já estejam resolvidos. No entanto, eu garanto a vocês que ninguém tem a menor ideia do mundo antes de fazer um bom estudo de Aristóteles e Platão, porque não dá para fazer. Não dá para entender nada se você não parte de uma base sólida. Não, é que nós não temos a necessidade de ir lá resolver o problema da Vila Pinto. Porque nós não temos obrigação de resolver o problema da dor do mundo, da pobreza, porque essas coisas não são do nosso tamanho. É assim, a exploração... Não, é que assim, por exemplo, você tem uma empregada doméstica, a sua obrigação é tratá-la bem com consciência. É não explorar a sua empregada doméstica, não fazer uma injustiça. Agora, se as empregadas domésticas são mal tratadas, se elas são injustiçadas, isso não é uma obrigação cristã resolver. É isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista do cristianismo puro e simples. Então é assim, o mundo tem coisas erradas, tem.
Eu não sou obrigado a resolvê-lo, mas eu não tenho nenhum direito de fazer coisas erradas eu mesmo. Então é assim, tem qualquer coisa. Pega aí o fato de que as crianças têm a doença do mundo, a diferença de renda. O fato de que não há diferença de renda no mundo não está na minha obrigação resolver. É assim, eu tenho que pagar o melhor salário que eu puder para quem trabalha comigo, mas resolver isso não, porque todo sujeito que aparece como voluntário para resolver isso, ele vai dizer assim, bom, então é o seguinte, pessoal, eu resolvo sim, só que eu preciso de 30% do PIB. Então eu preciso de 40% do PIB para fazer isso. O que é o governo? O governo é uma entidade de natureza benemerente, ele só promete fazer isso. O discurso do governo é resolver as injustiças do mundo. Ele fará como? Ele tentará fazer, e toda vez que ele não conseguir, porque no fundo não quer fazer, ele vai dizer que não fez ainda porque faltou dinheiro. Então, ele perdeu a CPMF e inventa agora um outro imposto para a saúde, embora tenha um superávit primário gigantesco. E ele depois inventará um outro imposto para uma outra coisa, e uma outra coisa depois para uma outra coisa. Por quê? Porque o discurso do governo é o discurso de resolver as injustiças do mundo. Isso não é uma abordagem cristã. Isso é apenas um marketing que você usa para resolver o seu problema pessoal, para botar o dinheiro no seu bolso. Porque o que o governo fez com tudo isso? Botou 10 mil petistas em cargos de comissão bem pagos. Então, no fundo, é apenas isso, é apenas um truque de marketing, não tem nada a ver. A vantagem da CPMF é ver a movimentação do dinheiro das pessoas. Bom, mas pelo menos admitam. Disso, né? Admitam isso. E depois também de se pensar se isso é justo. Também tem mais essa. Tá? Agora, o problema central é que, sob o ponto de vista cristão, absolutamente cristão, ou seja, do cristianismo, ninguém está obrigado a resolver injustiça nenhuma. Você só pode não fazer nenhuma, mas resolver a do mundo não. Claro que uma situação muito clara em que você tem que se posicionar concretamente, sim, mas não é uma meta cristã consertar o mundo. Não, porque nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Para o cristianismo visto essencialmente, essa nossa vida é uma espécie de inquilinato. A gente não é desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, a ideia de produzir um mundo perfeito aqui é um tremendo pecado. Quase nenhum pecado é maior do que esse, porque é uma maneira de divinizar a Terra. Divinizar a Terra é um pecado extraordinário. É isso que fazem os ambientalistas, por exemplo. Quer dizer, a ideia de ter uma terra perfeita tal, é uma espécie de pecado do ponto de vista cristão rigoroso. Porque nós não podemos divinizar esse mundo aqui. Esse mundo é uma espécie de passagem apenas, é um inquilinato. Somos todos inquilinos desse mundo. Nós não moramos aqui. Está escrito lá literalmente na Bíblia. Vós não estáis desse mundo, mas vós não sois desse mundo. A nossa passagem é fazer a melhor vida possível que nós pudermos, mas o sentido não é de consertar o mundo, porque o mundo é naturalmente imperfeito. E aí a gente entende que o mundo é imperfeito quando a gente pede a ajuda de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, olha, uma coisa só pode existir por 3 possibilidades, por 3 razões. Por 3 processos. Um, pela transferência da substância, que acontece quando a gente tem filhos. Os nossos filhos são da mesma substância que nós. Deus não pode ter criado o mundo assim, porque se o mundo fosse da substância de Deus, o mundo seria perfeito. E então o mundo não poderia existir. Não é? Quer dizer, a condição para que o mundo exista é que ele seja imperfeito. É uma condição para a existência do mundo, uma condição lógica. O mundo não pode existir se não for imperfeito. E é por isso que a tentativa de consertar esse mundo é uma tentativa completamente equivocada. Então, se ninguém fizesse injustiça nenhuma, o mundo seria melhor. Mas é a única coisa que está, de fato, ao seu alcance, é não fazer nenhuma injustiça. Esse é o ponto de vista cristão, exclusivamente cristão. Agora, o problema todo que ele não fala, mas que está no livro do Albert Camus, chamado A Rebelião do Homem Revoltado, é que o ser humano, o homem moderno, olha para o mundo e percebe-o com imperfeição. De fato, é imperfeito. O clima não é bom, acontecem misérias, desgraças, há gente que morre, cai um ônibus pela ribanceira abaixo, morrem 20 criancinhas que não fizeram nada de mal. Então o mundo é imperfeito, o mundo é cheio de coisas ruins. E aí então o homem moderno diz assim, não, mas espera aí, a minha obrigação é tornar esse mundo que Deus fez imperfeito, perfeito.
Pois essa é a maior rebelião de todas. A rebelião metafísica é essa. Não, não foi para isso que Deus fez você de modo nenhum. Porque Deus não é um agente imobiliário que está querendo melhorar esse pedaço do... Mas não é possível isso. Deus não é um agente imobiliário que quer pegar um pedaço do universo e melhorar. Deus tem outros planos para você que não é esse. Mas é verdade que tem, mas esse propósito, mas não é produzir um mundo perfeito nesse mundo aqui. Mas há muitas outras coisas que podem ser feitas que não seja isso. Então, justamente o problema do intelectual moderno é que, como ele não acredita em qualquer missão espiritual, ele só consegue imaginar missões materiais. E missões materiais são todas elas de natureza de renda, de estruturação social, etc. Não é errado e nem está errado você produzir o melhor do mundo dos possíveis. O problema é a gente imaginar que essa é a meta da vida humana, e não é. Porque, no fundo, a nossa meta é sempre muito pessoal. É sempre muito pessoal. Então, a ideia do mundo moderno é uma ideia muito divinizante do mundo material. E esse é o problema central. Veja, por que os intelectuais começam a baixar do mundo do espírito e vão agir no mundo material, apenas no mundo material? Porque para o ponto de vista do intelectual moderno, só a renda vale. Nós tornamos as coisas absolutamente monetizadas, só se fala em dinheiro. Só tem uma única dimensão pelas quais as pessoas se interessam, que é renda, dinheiro, distribuição de renda. E aí esse é o fenômeno que nós acabamos de criar aqui. Na hora que os intelectuais descem do mundo espiritual para o mundo material, nós fazemos uma sociedade de coisas. Que é isso que ele está dizendo que tem aqui. Quer dizer, aquele grego lá, dizendo que toda essa conversa é bobagem. O que interessa mesmo é saber o seguinte: qual é a quantidade de proteínas que eu como, como é que eu me divirto, como é que é o prazer real da vida. Esse é o fenômeno que ele está descrevendo aqui. E esse certo materialismo é o processo que está conduzindo à traição dos intelectuais. E como é que ele explica isso? É pelo abandono dos valores abstratos e genéricos e pelo engajamento em questões materiais, seja ela de país, de raça, de classe, enfim, do que for. Esse é o problema do mundo moderno, que é o que está aqui descrito pelo nosso Julian Bandar. Continuamos, pessoal? Uma tal postura conduz a uma avaliação inteiramente nova das obras do espírito. Assim, um trabalho admirável sobre determinado ponto de psicologia experimental ou de administração humana, que evidentemente não envolve seu autor na disputa do momento, será objeto de pouca consideração, enquanto um outro, desprovido de todo o verdadeiro pensamento ou mesmo de toda a arte, mas no qual o autor proclama violentamente sua adesão a uma bandeira, é tratado como uma obra de grande importância. Ver a resenha dos livros nas revistas desses autores. Essa avaliação é particularmente notável no que se refere ao romance. Ela considera o gênero inferior, que consiste apenas em uma pintura de costumes, em um estudo de caracteres, em uma descrição de paixão ou outra atividade objetiva, portanto rebaixando o ipso facto. Em decorrência disso, né? Ipso facto, em decorrência disso. Tal como vemos em Benjamin Constant, Balzac, Stendhal, Flaubert ou mesmo Proust. Cuidado não achar que é o Benjamin Constant ali da rua, no centro, que o Benjamin Constant brasileiro dado homenagem a esse aí. Mas esse brasileiro é um professor, é um militar positivista, foi esse sujeito que inventou no Brasil a República, que ficou lá na Praia Vermelha, na Escola do Exército, na Praia Vermelha, convencendo os oficiais brasileiros que esse negócio de monarquia era atrasado, não sei o quê. Então era um sujeito positivista, assim. E esse Benjamin Constant aqui é uma personagem da Revolução Francesa, que era, digamos, representante do liberalismo burguês, mais ou menos assim, e que tem só um grande livro chamado Adolphe, que é muito conhecido, e que esses todos eram tidos como, são desprezados pela intelectualidade moderna, porque que valor teria Madame Bovary com tanta gente morrendo? Madame Bovary
descreve a maravilhosa situação, né, digamos, da infelicidade humana, a mulher que está infeliz com o marido, com a vida que ela tem com o marido, e que está obcecada por essa infelicidade. Essa é uma situação humana extraordinária. No entanto, lidar com esses assuntos para o intelectual engajado é perda de tempo, porque isso melhora quanto a vida das criancinhas, saber isso. É por isso que o intelectual engajado não quer mais se dedicar a isso e vai fazer o quê? Vai montar uma ONG qualquer para fazer não sei o que aí, para resolver todos os problemas do mundo, coisas do gênero assim. Desculpe, você tinha uma pergunta uma hora, eu acabei passando por ela. Com a injustiça, a conivência? Olha, é assim, o Alexis de Tocqueville escreveu um livro chamado A Democracia na América, e que foi um livro que ele escreveu depois que foi aos Estados Unidos, porque a democracia americana é anterior à Revolução Francesa, né? Que a independência americana é 1776, a Revolução Francesa é 1789. Então ele foi para os Estados Unidos e voltou a escrever um livro para contar o que ele viu. Ele diz assim, olha, pessoal, nos Estados Unidos o pessoal acha o seguinte, lá o pessoal acha que tudo quanto é política é ladrão. Falando dos Estados Unidos em 1776, que o político está aí para roubar mesmo. Mas o que eles fazem é manter na sua vida particular, familiar, a sua vida comunitária, uma absoluta honestidade. Porque é isso que faz o país dar certo. É quando todo mundo, porque em vez de tentar consertar os políticos, entendeu? A gente não vai conseguir consertar os políticos. Eles são incapazes de serem consertados. Eles são aves de rapina. Eles estão aí para roubar mesmo. Então o problema é esse. Se você conseguisse fazer na sua vida pessoal uma ilha de sanidade moral, ética, se você fosse honesta, tal, se a gente for honesto e capaz de ensinar na nossa vida pessoal isso, então nós passamos ao longo desse negócio. E aí, então, o Aristóteles dizia isso, né? Aristóteles diz o seguinte, que a garantia da democracia é ter baixa participação política. Por quê? Porque se todo mundo vai lá votar, se todo mundo está envolvido em política, o demagogo tem um campo de manobra muito maior. Então ele manipula com muito mais facilidade o mundo. Então é muito melhor para a democracia que tenha um sujeito, tenha lá uma fazendinha, cuide de umas cabras e que faça um bom leite de cabra, um bom queijo de cabra, e que faça um bom produto, e que eduque os filhos, e que seja honesto. E se todo mundo fosse assim, a sociedade funcionava. Agora, o que nós criamos no Brasil? Nós criamos no Brasil uma espécie de histeria coletiva contra as injustiças políticas do Brasil, por exemplo, que apenas se manifestam numa terrível implicância com o dinheiro. Então a gente só se rebela no Brasil contra a política. Por exemplo, autorizaram um aborto todo dia. Ninguém disse uma palavra, ninguém prestou atenção, ninguém se preocupou com isso. No entanto, se aparecer amanhã uma notícia de que os políticos vão ganhar agora 60% a mais, há uma rebelião nacional. Compreendeu o problema? Então, toda a nossa resistência, quer dizer, toda a nossa cidadania, se quiser chamar assim, eu acho que deve ser isso mesmo que é cidadania, porque é uma porcaria, só pode ser isso. Né? Então, isso que chama de cidadania, né? O que é isso? É uma rebelião contra o dinheiro dos outros. O que é a ética no Brasil? É uma arma que você usa para atacar a moralidade alheia. Ou seja, é apenas um instrumento de debate político. Quando, na verdade, dizia o Alexis de Tocqueville, o fundamental e o que fez os Estados Unidos funcionarem é que no âmbito das comunidades reais mesmo, aquelas que existem, funcionavam todos os princípios da moral cristã com a absoluta garantia. Então é muito melhor uma sociedade se omitir perante o roubo, mas manter no âmbito da sua família uma estruturação honesta e correta, do que ter uma esculhambação em casa e passar o dia inteiro reclamando, que é o que o brasileiro faz, pô. Entendeu? Os brasileiros passam o dia inteiro fazendo besteira e ficam o dia inteiro reclamando do salário do fulano. Eu sou a favor de dobrar o salário, contanto que eles não apareçam. A minha tese é, dobra o salário, se não aparecer, recebe o dobro. Entendeu? Porque assim, pelo menos, não legislam cretinices. Mas copiou de mim. É só que... Era melhor dobrar o salário. Para que serve vereador? Melhor não aparecer, porque assim pelo menos não põe nome de rua errado, com grafia errado.
Entendeu? Compreenderem o problema que é isso. Quer dizer, não há saída desse problema a não ser que você o traga para o âmbito da pessoa, do indivíduo. E o que se fez nos Estados Unidos para construir a sociedade americana foi isso. O testemunho Alexei Tocqueville, é só você ler o livro A Democracia na América. E o que faz a democracia na América é o quê? É a saúde das relações de pequeno âmbito, familiares, comunitárias, etc. Agora, o governo, na opinião daqueles dos americanos, é ladrão. Naquela época já era ladrão. Então, em vez de ficar reclamando com isso, faça na sua família o melhor possível. Essa é a ideia da obrigação cristã. Foi assim que eles fizeram nos Estados Unidos e deu certo. Diga, Luiz. Não, porque o colaboracionista é o sujeito que se omite a uma nítida injustiça. O que ele chama de intelectual engajado não é o intelectual não engajado, cuidado que não é bem assim, porque o intelectual não engajado é aquele que é capaz de denunciar uma injustiça, seja quem quer que a tenha cometido. O partido, quer dizer, o que o Jean Paul Sartre devia ter dito quando soube que havia o Gulag, ele disse assim, olha pessoal, eu preciso contar para vocês uma coisa. Esse sistema político, econômico que eu estou aqui sugerindo para vocês, ele tem isso. Essa atitude de honestidade. O que é um intelectual engajado? É o sujeito que concorda em mentir ou omitir-se apenas porque isso representa o interesse de um partido político. Esse é o conceito do Julian Bandar do que é intelectual engajado e o que é intelectual não engajado. Compreenderam? Quer dizer, o problema número 1 que o Brasil precisa resolver é esse. É preciso você criar dentro do âmbito familiar alguma moral cristã, por exemplo. Se você quer alguma moral, tem a cristã, que está aí à disposição, pode pegar outra qualquer. Depois é que a gente pode reclamar do governo. E é muito provável que o governo não tenha solução nenhuma. Tá? Essa que é a verdade também. Tá? Muito bem, continuamos. Como é que nós estamos, filha? Depois. Temos em que parágrafo? Segundo. Tá. Depois de Proust, né? Ela achou o declaro importante se encarna a vontade do autor de tomar posição diante do acontecimento. É o que ela venera nos romances de Malraux. E diante do acontecimento atual, Malraux, declara um de seus admiradores, é o nosso maior romancista, porque é o mais contemporâneo. A necessidade de dizer que essa veneração do pensamento enquanto posição de pugilato na escaramuça da esquina é a negação clara do que o intelectual sempre entendeu por pensamento. Quando eu fui estudar a lista dos 100 livros, eu considerei o Malraux, mas o problema é que o Malraux escreve mal, é um mau escritor. Malraux. Mal é verdade. André Malraux, ele é um sujeito que só tinha prestígio porque, assim, ele vai se meter na Guerra da Espanha, ele foi para a Guerra da Espanha, pediu para o presidente da França doar uma esquadrilha de aviões que ele mesmo foi lá comandar. Imagine, ele derrubaram todos os aviões em 15 minutos da esquadrilha que o Malraux foi comandar na Espanha. Aí ele escreve um livro, sobre isso. E aí então ele é o intelectual que foi lutar na Espanha. Depois vai lá na Indochina, escreve. Quer dizer, que valor tem uma pessoa literariamente? Hoje, ninguém mais lê o Malraux. Não se lê mais o Malraux, porque, tirando o Anti-Mémoire, que é o último livro que ele escreveu, que é um livro de reflexões, que eu acho que é um bom livro, eu gosto muito do Anti-Mémoire, os outros livros são apenas peças jornalísticas engajadas de ações políticas. Então, que universalidade existe dentro de um livro como, por exemplo, La Condition Humaine? Ou seja, a gente olha para o nome do livro, né, a Condição Humana. Pô, parece um livro que vai contar para você como ser humano é, mas é apenas um livreco de escaramuças lá, naquela guerra lá do ópio, não sei onde. É uma coisa, é muito pequenininho. O André Malraux cada vez é menor. Por quê? Porque ele, no fundo, não tinha a universalidade do Flaubert. Daqui a 100 anos a gente vai ler Flaubert, vai ler a história da Madame Bovary, e não vai mais saber quem foi André Malraux, vai virar assim uma espécie de jornalista engajado. André Malraux? Tem um livro do André Malraux muito bom chamado As Vozes do Silêncio, que é um livro sobre escultura, em que ele faz uma análise das esculturas do Louvre, maravilhoso. Do André Malraux, eu nunca ouvi falar.
Pode ser que tenha, eu nunca ouvi falar. Eles, bom, não sabia, tá? Mas ele é, sobretudo, romancista, né? Romancista é o maior das habilidades do André Malraux. Uma atitude semelhante é de recentes educadores que condenam o estudo das humanidades greco-latinas por ser impróprio a formar homens. Entenda-se, indivíduos armados para o combate, exatamente para o combate social. Imagine, a ideia de dizer para que a criança não pode estudar a literatura greco-latina, porque, afinal, por que a gente vai pegar um moleque desse aí e vai ensinar alguma coisa que ele não tem a menor ideia do que foi, Imagine se isso é uma maneira de lidar com a educação. Quer dizer, no fundo, o que é educação? É você tirar aquela criatura da jaulinha onde se encontra, exducare, tirar fora da jaulinha e levar para um nível mais alto. É tirar a criança do fundo do vale e levar até as alturas do alto dos picos dos montes. Agora, a ideia de dizer que criança não pode estudar nada que vale a pena, verdadeiramente estável, porque ela tem que se preocupar com as questões aí de cidadania e inclusão social. Você tenha paciência. Eu não sei como é que vocês conseguem ouvir essa conversa o dia inteiro. Essa conversinha de inclusão social, cidadania e tal, é um troço, comigo é um negócio tão pernicioso que vai me dando um infarto no meu saco de um jeito assim que eu não consigo, a minha mente vai desligando, eu não consigo mais ouvir, né? Porque é uma coisa tão absurdamente infantil. Você imaginar que a gente deva ensinar para as crianças umas besteiras. Então, a minha vizinhazinha, né? Tem uma vizinhazinha, uma mocinha muito assim, simpática, que fica jogando bilhetinhos embaixo da minha porta. Você já separou o lixo hoje? Ela não faz por mal, eu gosto muito dela, tal, mas é assim, na escola acham que ensinar a educação é criar uns chatinhos, ecochatos, biodesagradáveis. Entendeu? coisa assim. Entendeu o que se pensa que é educação? Educação, na visão aqui do Jean Bandar, é você levar a criança a compartilhar com uma herança aquilo que houve de extraordinário na história da humanidade, ou seja, dar aquele presente. E virou o quê? Uma espécie de fantasia, uma espécie de bobagem. Você não tem mais o que fazer e fica inventando bobagem. Perdeu-se completamente o que seja educação, inventa-se bobagem no lugar. O meio ambiente é o segundo assunto, né? Primeiro a economia, segundo o meio ambiente. Tá. Porque segundo o Barack Obama, né? Eleição. Pois é, você tem que ter algum Deus, então você faz o quê? Você faz uma regressão para uma deificação da natureza e inventa, já que não é possível considerar, por exemplo, o cristianismo, então você faz o quê? Põe no lugar o ecologismo. É mais ou menos isso que se faz. Continuamos, filho. Uma tal posição, perfeitamente compreensível em líderes de partido, é propriamente uma felonia naqueles cuja lei é querer que a educação tenha por finalidade formar. Felonia é traição, tá? Não? Veja, para aqueles que querem que a educação tenha a finalidade de formar, a ideia de proibir as crianças de entrar em contato com isso é uma traição. Não bons lutadores que saberão arregaçar as mangas na briga de amanhã, mas homens providos de méritos do espírito e de suas morais transcendentes ao atual, coisas que o estudo das civilizações mediterrâneas da antiguidade e das que delas derivam podem oferecer com exclusão de qualquer outro. Daí, Fábio, o projeto Paideia. O Paideia é isso aqui. A gente só vai conseguir fazer educado de verdade se a gente recuperar aquilo que é para sempre. A recuperação do eterno é o único jeito de produzir educação. É isso que eu estou fazendo lá em Paranavaí. O projeto Paideia é isso. Tá? Ao se oporem, em nome do amor, contra a ação da justiça, a razoável de Mauriac e outros em favor de traidores comprovados, pedidos de anistia de crimes evidentes. Aqui já começa uma fase de Julian completamente, digamos assim, radical, né? Porque o Mauriac é um gênio, sabe? Esse Mauriac é um romancista francês, escreveu 2 livros muito importantes, Thérèse de Quieux, e escreveu um livro famosíssimo chamado Nó de Víboras, Nó de Víboras. Ele é um romancista maravilhoso, é um parecidíssimo com Dostoiévski, só que escreve de um jeito meio antiquado, meio conservador, então não tem muito sucesso. E o que ele está aqui discutindo é que o Mauriac foi um daqueles franceses que depois da Segunda Guerra pediu clemência, porque o Mauriac é muito católico,
e dizer assim, está certo, eles foram colaboracionistas, então eles merecem castigo, mas vamos ser clementes, vamos perdoar. Como dizia aquele padre do Promesse Sposi, os noivos. Não sei se vocês lembram daquele pedaço dos noivos, do Manzoni, em que está ali, né, o Renzo, né, finalmente ele se encontra com o Rodrigo, que é aquele sujeito que gerou toda a desgraça da vida dele, encontra o Rodrigo lá à morte, com a peste, e ele, então, queria matar o fulano. Aí o padre briga com ele, né, e diz assim, né, perdoe sempre. Né, é uma espécie de a regra básica do cristianismo é perdoar sempre. Perdoar sempre é o único jeito de ser cristão. Então, o que ele não entende, porque ele não é cristão. O Julian Bandar não é um cristão. Ele é um sujeito que não consegue ter a emoção da religião, porque ele é um racionalista puro. Tá? Ele parece muito com o ateu moderno, que é um sujeito assim que tem, apesar de ter aí uma perspectiva de valores humanos, tem uma ideia uma incapacidade de lidar com a ideia religiosa. Então, ele fala aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, uma série de injustiças muito grandes, porque ele acha que o que o Mauriac faz é ser piegas, e está pedindo clemência para crimes monstruosos, que são os crimes da colaboração. Ele não consegue entender o que o Mauriac pede, porque o Mauriac tem ainda essa percepção sentimental da vida que ele não tem, não tem, Julian Bandar não tem, né? Então, agora vocês entendem o que ele vai dizer. Existe aí uma traição formal à condição do intelectual, já que o amor, sendo evidentemente o mandamento do coração e não da razão, é o contrário do valor intelectual. Mas as pessoas também têm questões emocionais. Quer dizer, a vida humana não é apenas intelectual. E mesmo considerando que o intelectual seja prioritariamente intelectual, ele também tem aspectos amorosos. Portanto, exigir que o intelectual não tenha capacidade amorosa é um exagero muito grande. É isso, aqui nesse ponto, o Julian Bandar está equivocado. Alguns adeptos da religião do amor, mais dotados de um senso profundo do ofício do intelectual, puseram eles próprios no topo de seus valores a justiça, e não o amor. Vimos mais acima o que disse o arcebispo de Canterbury. Meu ideal não é a paz, é a justiça. E um outro grande cristão. Deve-se sempre fazer a justiça antes de exercer a caridade. Quem prega o amor em detrimento da justiça e se apresenta como intelectual é propriamente um impostor. Se você prioriza o amor, sim, mas há um momento em que é preciso ser amoroso na vida e não tem outra saída. Isso aí ele não consegue entender bem, porque ele não é cristão, esse Julian Bandar. Considero que o escritor tem todo o direito, em nome de sua convicção moral, de declarar guerra a seu Estado. Considero mesmo que se amordaça essa convicção e só quer saber do interesse do Estado, ele se torna um baixo conformista e pratica plenamente a traição dos intelectuais. Mas considero que ele deve então aceitar as consequências. Saber que se o Estado julga perigoso, o fará beber cicuta. Foi o que compreendeu admiravelmente Sócrates, um intelectual total, que não se defendeu sequer contra a ação intentada contra ele pela ordem estabelecida, julgando-a legítima se tomava seu ensinamento como subversivo. Ora, os advogados aqui em questão parecem pensar que mesmo se o escritor busca apunhalar o Estado, mesmo se o confessa, a justiça deve desviar seu curso a seu favor. Esse parágrafo é magnífico, né? O que ele está dizendo é que há uma tensão permanente entre o que você acha que é certo e aquilo que os outros pensam que é certo em torno de você. Essa é a tensão que estava presente na situação que Sócrates viveu. Porque o que é a criação da filosofia? A filosofia é justamente a possibilidade de alguém ter uma opinião própria e diferente à opinião dos que estão em volta. Isso não existia antes, porque na cultura filosófica, na cultura helênica, todos os cidadãos compartilhavam os mesmos valores com a cidade. Eram pequenos lugares dedicados a um Deus, ou seja, atribuídos a um Deus, que tinham uma homogeneidade cultural absoluta. Pois Sócrates é o sujeito que aparece com a ideia de que ele pode ter uma opinião que não coincide com aquela da cidade. Mas Sócrates, em nenhum momento, diz que a opinião dele é mais importante. Ele está dizendo o tempo todo que se a cidade considera-o subversivo, então está certo que ela o mate. Tanto é que um dos diálogos de Platão há o diálogo entre o Sócrates e um dos seus alunos, que na véspera da morte de Sócrates vai lá tentar resgatá-lo da prisão. Ele suborna o guarda e ia fugir com Sócrates.
E Sócrates recusa-se aí. Fala assim, você está louco, pô, como é que eu vou fugir aqui agora? Vão dizer para mim, como é que cara eu vou aparecer no mundo? Vão dizer assim, você quando estava bem para você, você concordava, né? Agora não concorda mais. Sócrates recusa-se a fugir da prisão. Por quê? Porque ele sabia que essa tensão é insolúvel, a tensão que há entre a opinião dele pessoal e a opinião da cidade. Portanto, o intelectual de verdade é o sujeito que tem que ter a coragem de até mesmo sacrificar a sua vida como contraposição à opinião do Estado. Quer dizer, é o sujeito que diz que não vira rinoceronte de jeito nenhum. Mesmo que não virar rinoceronte signifique ser morto pelos rinocerontes. Essa é a ideia central da intelectualidade. Se você perde isso, você virou o quê? Virou um funcionário do governo. Quer dizer, o que é o intelectual universitário brasileiro? É um emprego. O sujeito nem mesmo acredita naquilo que ele ensina. Ele acha que nada pode ser conhecido, ele acha que o conhecimento é impossível. Então, o que é um professor universitário hoje? É um funcionário público, louco para chegar à aposentadoria. Para ele arrumar um emprego para não fazer nada e ficar com aquele dinheiro garantido. Então, o que é um intelectual moderno? É um funcionário do governo, uma espécie de burocrata. Então, não há ninguém mais heróico nessa história. Não havendo mais heróis, não há mais humanidade, porque, a julgar pelo método grego, só existem heróis, só existe humanidade se alguém for Aquiles e alguém for Heitor. Se você não tem Aquiles e eleitores, você não tem mais humanidade, porque o ser humano só se realiza quando ele imita, quando ele é capaz de fazer aquilo que Aristóteles chamava de imitativo alto, quer dizer, quando ele, apesar de ser humano, consegue se portar como Deus. E aí esse é o problema central. Quer dizer, virou todo mundo funcionário público, está todo mundo na lista de pagamento de alguém. Que intelectualidade é essa? Nenhuma. Acabou, não há mais. Acabou. Continuamos, Steve. O intelectual traiu vergonhosamente seu dever quando, no momento dos fascismos triunfantes, aceitou o injusto porque era um fato. Mas fez-se caudatário das filosofias que mais desprezavam a idealidade e o proclamou exatamente porque ele encarnava o que naquele instante era a vontade da história. A lei do intelectual, quando o universo inteiro ajoelha-se diante do injusto, transformado em senhor do mundo, é permanecer de pé e opor da consciência humana. As imagens que se veneram em sua instituição são as de Catão diante de César e do Vigário de Cristo diante de Napoleão. Esse Catão aí é o Catão de Útica, tem dois Catões, lembra, né? Tem o Catão velho, o censor, aquele que ficava dizendo delenda est Cartago, delenda est Cartago, que é um Catão antigo, e esse daqui eu acho que é bisneto desse. Esse é aquele que na Divina Comédia guarda as praias do purgatório, esse Catão citado aqui, que é o Catão de Útica, que é bisneto daquele outro, e que é o Catão que suicidou-se quando o Pompeu perdeu a guerra por Júlio César, interrompendo a República Romana e começando o Império Romano. Então esse Catão aqui ficou para a história como símbolo do sujeito corajoso que não se deixava subordinar ao poder. Esse Catão citado aqui, que é o de Útica, não é o Catão velho, tá? Não é o censor. O outro chama-se Catão, o censor. Esse aqui é o Catão de Útica. Apêndice dos valores intelectuais. Acredito responder ao desejo de vários dos meus leitores, dedicando algumas páginas a esclarecer bem o que entendo por valores intelectuais. Os valores intelectuais, cujos princípios são a justiça, a verdade e a razão, destacam-se pelas três características seguintes. Eles são estáticos, eles são desinteressados, eles são racionais. Os valores intelectuais são estáticos. Entendo com isso que eles são considerados semelhantes a si mesmos por cima da diversidade das circunstâncias, de tempo, de lugar, ou outras que os acompanham na realidade. É o que exprime também ao dizer que eles são abstratos. São a justiça abstrata, a verdade abstrata, a razão abstrata. Ao honrá-los, o intelectual opõe-se aos que, ao contrário, querem conhecer os valores humanos apenas em sua submissão à incessante mudança das circunstâncias, e constituem um elemento de constância, no sentido original da palavra, na atitude moral da humanidade, que sem ele é apenas dispersão e desvario. A história de Antígona, que Creonte, seu tio, fizesse o enterro do Polinices, seu irmão. E o Creonte dizia que não faria, porque o Polinices havia se rebelado contra Tebas, então, de acordo com as leis da cidade, ele não podia enterrar um inimigo da cidade. Então a Antígona diz que ao tio, diz assim, olha, mas além das leis da cidade, existem as leis da humanidade, as leis de Deus, as leis do cosmos. Então você não tem o direito de subordinar as leis do cosmos às leis da cidade.
Entenderam o que é a Antígona? É isso. Quer dizer, os valores que a Antígona diz para o tio, diz para o tio cumprir, são valores universais e permanentes. São os valores da caridade humana. O mais interessante é que ele não consegue compreender o valor do perdão. Ele, Julian Bandar, não consegue compreender isso, né? Mas o valor do perdão é um valor humano, é como se dizia, né? A diferença entre o samurai e o bárbaro é que o bárbaro e o samurai ambos carregam a espada na mão direita. Mas o samurai também tem na mão esquerda crisântemo, que é a flor do perdão. Então o samurai é capaz de poupar alguém, e o bárbaro não. É aí que você distingue a violência gratuita da violência controlada, a violência sábia da gratuita. É a diferença de ter ou não um crisântemo. Então o samurai conduz o crisântemo, ele diz assim: eu sou uma máquina de matar, eu tenho capacidade de matar quem eu quiser, no entanto eu também tenho a capacidade de dar o perdão. E é isso que faz com que a atividade do samurai seja nobre. No entanto, o Creonte está preocupado apenas com aquele momento em que ele vive lá daquele momento. O Creonte tem uma certa razão, o Albert Camus até admite isso. O Creonte tem uma certa razão. De fato, a situação ali era uma guerra. Ele tinha que fazer cumprir a sua lei, porque senão não mandava ninguém. Aí, nesse caso, como também no de Sócrates, há uma contradição insolúvel entre aquilo que a Antígona pensa e o que Creonte pensa. Já há duas regras que estão em conflito. E essas regras de conflito são mais ou menos a marca registrada da condição humana. Estamos o tempo todo conflituados. O tempo todo estamos submetidos a tensões insolúveis, como é o caso aqui também. Filha B. Os valores intelectuais são desinteressados. Entendo com isso que a justiça, a verdade e a razão só são valores intelectuais na medida em que não visam um objetivo prático. Assim, o culto da justiça só é realmente uma atitude intelectual se for dirigido à justiça abstrata, concepção do espírito que encontra sua satisfação nela mesma, não no esforço de realização da justiça na terra, enquanto tal esforço se dirige a este objetivo eminentemente prático, que é a felicidade dos humanos, ao menos de uma classe deles. Esse esforço será tanto menos objeto de um culto intelectual, quanto ele transgride necessariamente, ainda que mais ou menos, a justiça absoluta, em razão das injustiças que a natureza, e não a sociedade, lhe opõe fundamentalmente. Corolários. Corolários são conclusões necessárias, tá? 1. A atividade artística, enquanto essencialmente desinteressada, enquanto alheia por natureza, como a ciência, a busca do bem, material ou moral, da humanidade, é um valor intelectual. 2. Os que desprezam os bens desse mundo e honram certos valores intelectuais, especialmente a justiça, com a intenção de obter sua salvação, não são intelectuais. 3. A paz, na medida em que é um bem exclusivamente prático, não é um valor intelectual. Ela o seria se fosse, segundo a frase de Spinoza, outra coisa que não a ausência de guerra, mas sim o efeito da vontade humana decidida a dominar os egoísmos nacionais. Que está aí em latim escrito a mesma coisa, tá? C. Os valores intelectuais são racionais. Entendo com isso que considero intelectuais apenas valores cuja adoção aplica o exercício da razão, e que, ao contrário, atitudes como o entusiasmo, a coragem, a fé, o amor humano e o amor à vida não fazem parte do ideal do intelectual, na medida em que se baseiam apenas no sentimento. Muito bem. Aí, pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos pular um pouquinho e nós vamos para a página 10, por favor, e vamos logo aqui para a conclusão, porque nós não vamos conseguir terminar dentro do previsto. Então vamos à visão de conjunto prognósticos. E aqui, então, a coisa toda irá, assim, mais ou menos ser resumida pelo Julian Bandar. Enfim, se olha a humanidade atual do ponto de vista do seu estado moral, tal como se manifesta por sua vida política, vejam. Uma massa na qual a paixão realista, com suas duas grandes formas, a paixão de classe, a paixão nacional, atinge um grau de consciência da organização desconhecido até os nossos dias. Uma massa cujas duas paixões, classe, quer dizer, burguesia, o proletariado, enfim, essas tensões de natureza política do século XX. E nação, ela acabou de sair de uma guerra mundial enorme. Ele diz que nunca antes na história houve uma tão grande bipolarização, quer dizer, tão grande manifestação da massa em torno dessas duas coisas, que é classe e nação. Tá? Diz ele, tá? Isso que ele está vendo agora. Em 1927,
Esse pedaço aqui já é o livro, tá? Não é mais o prefácio. Estamos em 27 aqui. Filha. 2. Uma corporação que outrora oposta a esse realismo das massas, não apenas não se opõe mais a ele, como também o adota, proclamando sua grandeza e moralidade. Uma corporação quer dizer o mundo intelectual, a corporação intelectual. Né? Ele vê os intelectuais que não se opõem a isso, mas ao contrário, incentivam que isso aconteça. Eu diria muito mais do que isso. Essa corporação a inventora dessas tensões. Quem foi que inventou que o mundo é dividido pelo dinheiro? Foi o seu Karl Marx, foi o seu Hegel, foi não sei quem, seu Proudhon, foram essas pessoas que inventaram isso. Tá? Então, essas pessoas é que inventaram esse mundo, esses intelectuais aí envolvidos com a modificação do mundo. Aqueles que não tiveram tempo para poder pensar o mundo, mas o sujeito estudou de menos, então como não estudou nada, agora sai por aí tentando mudar o mundo que ele de fato nunca entendeu, porque ele não teve tempo de estudar, que ele tem que mandar fazer o quê? Vai estudar, meu filho. Entendeu? Vai lá ler Aristóteles inteiro e depois volta aqui para discutir, porque senão não dá para fazer nada. Aí o sujeito quer mudar o mundo lá, porque ele ouviu de orelhada, que é mais ou menos assim o assado. Não é isso? Mas vamos ver, continuamos aqui então. Em suma, uma humanidade que se entrega ao realismo com uma unanimidade, uma ausência de restrição e uma santificação de sua paixão inéditas na história. O intelectual não foi apenas vencido, foi assimilado. Ele está enganado. Não é que o intelectual foi assimilado. O intelectual é o autor disso. Quer dizer, é ele quem produziu esse mundo que está aí. Tá? Não é que ele foi assimilado. Ele pode até ser assimilado formalmente, mas no fundo ele é o autor. O homem de ciência, o artista, o filósofo são devotados à sua nação tanto quanto o lavrador e o comerciante. Os que dão ao mundo seus valores fazem-no para a nação. Os ministros de Jesus defendem o nacional. Toda a humanidade tornou-se leiga, inclusive os antigos clérigos intelectuais. Toda a Europa seguiu Lutero, inclusive Erasmo. Erasmo de Roterdão, padre agostiniano, todos esses agostinianos, como Lutero, Erasmo, todos eles apoiaram o protestantismo. Quer dizer, o que é o protestantismo? É a transformação da religião como um elemento racional, né? Porque, como eu expliquei para vocês, durante toda a história do catolicismo, sempre houve gente infeliz com Roma, porque Roma, de fato, é, sob alguns aspectos, muito condenável. Então, como é que você fazia? Estava lá aquele padre bravo, né? Aquele padre meio santo bravo. O que é que você faz? Se dá uma ordem para o sujeito, monta uma ordem, fica todo mundo trabalhando de acordo com a regra e pronto. Mas por que a partir de Lutero começa a haver a fragmentação da igreja? Porque a partir de Lutero formam-se as nacionalidades. Então as religiões, essas seitas que se formaram a partir daí, elas tinham o sentido de serem apoiadoras de nacionalidade. Quer dizer, transformar o cristianismo numa coisa nacional. É isso que ele está dizendo. Que todo mundo seguiu Lutero, incluindo aí Erasmo. De Roterdão, que era um padre agostiniano, que fez a mesma coisa. Dizíamos mais acima que a humanidade passada, mais precisamente a Europa da Idade Média, com os valores que lhe impunham seus intelectuais, fazia o mal, mas honrava o bem. Pode-se dizer que a Europa moderna, com seus doutores que lhe dizem a beleza de seus instintos realistas, faz o mal e honra o mal. Ela se assemelha àquele bandido de um conto de Tolstói, em que o eremita, ao ouvir sua confissão, pronuncia com estupor. Os outros, pelo menos, se envergonhavam de seu banditismo. Mas que fazer com esse que tem orgulho dele? Quem está estudando Aristóteles comigo, é só lembrar que é a diferença que tem entre o homem vicioso e o homem intempestivo, o homem descontrolado. Há três grandes vícios morais, né? O vicioso, o descontrolado e o bestial. O bestial é o sujeito que já tem um aspecto animalesco, assim, que já não se parece mais com o ser humano. Esse não tem muito jeito, porque esse, afinal, saiu da esfera humana para virar um monstro. Aí você tem o vicioso e o intempestivo. O vicioso é aquele fulano que não se arrepende de ser mal, porque ele constrói uma vida baseada no mal. Ele acha que o mal é melhor do que o bem. Então, esse, na opinião de Aristóteles, é incurável, porque ele não tem... se você pensar bem, né, olhando para o direito, essa diferença desses três tipos de vícios morais é mais ou menos a tipificação dos três tipos de crime que existem. Tem um crime que é do sujeito que é criminoso por definição, que é o estelionatário, o assaltante de banco. O sujeito é criminoso porque acha que uma vida de crimes é certa. Esse, de acordo com Aristóteles, não tem solução nenhuma, não tem jeito, não é consertável porque ele não se arrepende, ele não tem arrependimento nenhum.
Aí o segundo tipo de crime é o crime do intempestivo, aquele sujeito que não tem controle sobre as suas emoções, que é o segundo tipo, que é o fulano que mata alguém numa briga de trânsito, por exemplo. Uma pessoa como essa não é uma pessoa má em si, fato comprovado pelo arrependimento instantâneo que vem depois. E o sujeito em seguida fica muito chateado de feito aquilo, com muito remorso e culpa. Então esse tem solução. E o terceiro tipo de criminoso é o sujeito bestial, é o sujeito que é louco e mata 30 pessoas. Então esse aí é hospício. Você tem aí 3 tratamentos jurídicos diferentes. Para o vicioso, não tem outro jeito a não ser a separação da sociedade, porque ele é potencialmente criminoso o tempo todo, 100% do tempo, ele é cronicamente criminoso. Para esse que é apenas descontrolado, é possível outro tipo de punição, associada aí a compensações, e para esse que é louco, hospício. Compreenderam essa diferença? Essa diferença está em Aristóteles, e é o que ele está dizendo aqui. O eremita fica aborrecido quando encontra o sujeito que é mal mesmo, porque esse que é mal, esse não tem solução nenhuma. Ele não tem arrependimento daquilo que faz mal. É isso que ele está comparando aqui. Esse mesmo. Ele acha que o Erasmo de Roterdã, apesar de ser um padre agostiniano católico, mas todos os agostinianos se tornaram dissidentes, né? Porque é da natureza do agostinismo ser assim. Ele acha que o Erasmo de Roterdã apoia de alguma maneira ou de outra, exatamente porque ele não explica, apoia de alguma maneira essa nacionalização, a laicização da religião. Porque o que é criar uma igreja nacional alemã, luterana? É você laicizar, quer dizer, o que fez o Henrique VIII? O Henrique VIII estava aborrecido, porque o Henrique VIII era um serial killer que estava chateado que a igreja não gostava que ele fosse um serial killer. Então o que ele faz? Ele pega e subordina a igreja, transformando a igreja anglicana numa igreja oficial, subordina o quê? Subordina a religião aos interesses do Estado, porque ele só queria era conseguir ter um filho homem, nem que tivesse que casar com 20 mulheres e matar 19 até conseguir ter um filho homem. Mas ele ia tentando até conseguir. Mas o que ele queria era subordinar a igreja aos interesses do Estado. É isso que fez o Henrique VIII. Todo o protestantismo, no fundo, é isso. Por que o Lutero não virou apenas o chefe de uma ordem chamada luteranismo, que seria uma ordem séria, né? uma ordem austera? Por quê? Porque havia tensões políticas no ambiente europeu naquele momento, já era o mundo moderno, que disseram, opa, ainda bem que tem esse padre brigando com Roma, porque agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer independência política daqui de Roma. E aí, por isso que todos esses protestantismos viraram, na verdade, instrumentos de políticas nacionais. Então, quando você for criticar a Inquisição, lembre que a Inquisição verdadeiramente má foi a Inquisição chamada Santo Ofício, que era espanhola e do mundo moderno, inventada pelos reis católicos, mas não é de modo nenhum um fenômeno medieval. Toda vez que você for falar mal da Idade Média e achar que a Inquisição é um bom argumento para isso, lembre que a Inquisição má, verdadeiramente má, é uma Inquisição moderna e não é a Inquisição medieval. Porque o Santo Ofício que era cruel. É isso? Então, essas coisas têm que ser lembradas sempre aí. E o que transformou os luteranismos em movimentos de dissidência foi o fato de que eles agora estão subordinados a interesses nacionalistas, de criar as nações europeias modernas. E deu certo em todo lugar, exceto onde? Na França. Na França tentaram fazer os huguenotes, eles jogaram todos pela janela um belo dia lá e acabou o problema dos huguenotes. Então a França nunca se transformou num país protestante, né? Houve tentativa, mas não deu certo. Agora, todos os países do norte se transformaram em países protestantes, exceto a Áustria, que é um país católico, completamente católico. O sul da Alemanha, católico, a Bavária, 100% católico, o mais verdadeiramente católico. Agora, mais para cima, onde havia uma tensão, né, menor, quer dizer, uma pressão de Roma menor, tudo virou protestante. Por quê? Por causa dos problemas do catolicismo? Não, porque era uma maneira de criar os Estados nacionais. E diz aqui o autor que o Erasmo de Roterdã cumpriu esse mesmo papel.
Exatamente porque não sabemos, porque ele apenas mencionou. Refiro-me à vontade do intelectual de apresentar seus princípios como válidos na ordem prática, como conciliáveis com a salvaguarda das conquistas da espada. Essa vontade, que afeta a Igreja há 20 séculos, e pode-se dizer, quase todos os idealistas que me apontem depois de Jesus, os que se declaram incompetentes na ordem prática, é, para o intelectual moderno, a origem de todos os seus fracassos. É que no caso da Igreja Católica aconteceu isso que ele está dizendo de verdade, porque como o Império Romano sumiu, alguém tinha que fazer o trabalho de registros públicos. É o sentido do clérigo, né? A palavra clérigo vem daí. Então a Igreja Católica, durante quase o tempo todo, nos últimos 2000 anos, era a única instituição que tinha uma estruturação civil, na verdade. Então, durante todo o mundo moderno, houve de fato uma ambiguidade entre o mundo de César e o mundo de Deus, né? Tanto é que o Papa, se vocês repararem bem, tem sempre duas chaves, tem uma chave dourada e uma prateada na sua uniforme. E a prateada é a chave, é o poder temporal, poder do século, né, poder secular, e a dourada é o poder espiritual. O Papa, na sua indumentária, revela que tem alguma autoridade sobre o mundo civil. Ele está dizendo que isso está errado. De fato, se você for pensar bem, né, há sempre que escolher entre Jesus, entre Deus e César. Né? Sempre há essa dúvida. E, de fato, é verdade isso. No entanto, por razões circunstanciais, a Igreja Católica teve muita participação civil nesses 2000 anos. Hoje em dia não tem mais, né? Praticamente nenhuma, mas teve sim. Ele tem alguma razão. Pode-se dizer que a derrota do intelectual começa exatamente no momento em que ele se diz prático. Quando o intelectual afirma não desconhecer os interesses da nação ou das classes estabelecidas, ele é necessariamente vencido, pela simples razão de que é impossível pregar o espiritual e o universal sem minar o edifício cujas fundações são a posse do temporal e a vontade de ser distinto. É aquela velha história do padre modesto, monge de pé no chão, monge descalço, que foi para Roma, e o Papa, olha que viu aquele monge humilde lá, né? Foi lá e foi mostrar para ele a casa papal, que não era o Vaticano naquela época ainda, era antes do Vaticano. Então o Papa foi mostrar aquele palácio, né? Cheio de ouro e de prata. Ele falou assim, olha, agora ninguém vai poder dizer, o Papa nunca mais vai poder dizer que não tem ouro e prata. E o velhinho, o monge, falou assim, em compensação, o Papa nunca mais vai poder dizer, levanta-te e anda. Compreenderam que essa história, ela resume totalmente essa história? Você não pode imaginar ter uma vida santa e ao mesmo tempo ter uma vida de banqueiro, assim. Às vezes você pode ser banqueiro, não há nada errado nisso. Mas passar o dia inteiro preocupado em ganhar dinheiro não vai fazer de você uma vida santa. Isso é uma questão fundamental, tem que escolher uma coisa ou outra, né? Não tem jeito de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando os intelectuais metem-se no mundo prático, eles abandonam necessariamente uma porção de outras coisas, abrem mão de poder ter razão. Porque agora o que eles dirão estará necessariamente atrelado a alguma ideologia, algum interesse específico. Dá para levar a sério o Jean-Paul Sartre? Não, porque o Jean-Paul Sartre sempre dirá alguma coisa, porque ele tem alguma agenda secreta que a gente não sabe. Não é isso? Esse é o problema do sujeito que vendeu a alma ao diabo do mundo secular. É isso que ele está dizendo que está errado, com toda a razão, aliás. Continuando. Segue-se de tudo isso que o intelectual só é forte se tem uma clara consciência de sua natureza e de sua função própria, e se mostra aos homens que possuem sua consciência. Isto é, se lhes declara que seu reino não é deste mundo, que essa ausência de valor prático é precisamente o que faz a grandeza de seu ensinamento, e que, para a prosperidade dos reinos, que estes sim são deste mundo, é a moral de César, e não a ciência que importa. Com essa posição, o intelectual é crucificado, mas ele é respeitado e sua palavra habita a memória dos homens. Dizíamos mais acima que... Sócrates, né? Sócrates, tá? Dizíamos mais acima que o fim lógico desse realismo integral professado pela humanidade atual é a matança mútua organizada das nações ou das classes. Pode-se conceber um outro, que seria, ao contrário, a reconciliação das classes e das nações, o bem a possuir tornando-se a própria terra, da qual elas teriam finalmente compreendido que uma boa exploração só é possível por sua união, ao mesmo tempo em que a vontade de afirmar-se como distinto seria transferida da nação à espécie, orgulhosamente erguida contra tudo que não é ela. E, de fato, um tal movimento existe. Acima das classes e das nações, existe uma vontade da espécie de se assenhorear das coisas. E quando um ser humano voa em algumas horas de uma ponta da terra a outra,
É toda a raça humana que freme de orgulho e se adora como distinto entre a criação. Está dizendo que a alternativa para um mundo de guerras é uma alternativa de divinização do homem, que é a ideia de ver a espécie humana como divina. E aí, para dar para vocês um exemplo disso, eu trouxe até aqui comigo, isso que está aqui ó, nesse livrinho famoso, chama-se O Projeto da Paz Eterna de Kant, Manuel Kant. O Projeto da Paz Eterna é isso, quer dizer, é um mundo ideal, que é o mundo da ONU, que vem a ser tão grande porcaria quanto esse mundo de briga, que é esse mundo onde aparentemente não há mais conflitos, porque os seres humanos resolveram isso pela gestão, né, pela atuação, pelas ações concretas aí que a ONU está organizando, de inclusão, não sei o quê, de sustentabilidade, essas coisas. Aqui, ó, tudo isso está em Kant. Quem quiser ler o livro para entender o que é o projeto da ONU do mundo moderno, esse é o livro para você ler. Se você quer entender o que esse pessoal está falando, Projeto da Paz Eterna, está aqui, Immanuel Kant. Esse é o livro fundamental para compreender essa segunda alternativa, que é tão ruim quanto a primeira. Então vamos lá ver onde é que ele vai chegar. Acrescentemos que esse imperialismo da espécie é exatamente, no fundo, o que pregam os grandes orientadores da consciência moderna. É o homem, não é a nação ou a classe, que Nietzsche, Sorel e Bergson exaltam em seu gênio tornar-se o senhor da terra. Nietzsche, todo mundo sabe quem é. Sorel é o sujeito perigosíssimo, escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Violência, em que ensina como é que você pratica a violência de modo legítimo. É um teórico do sindicalismo violento, sindicalismo de conflito, mais ou menos, e o Bergson, esse coitado aqui, é mais uma implicância do Jean Bandar, porque não tem nada de errado no Bergson, a não ser o fato de que ele é um pouco ingênuo, assim, tá? Mas colocar junto com esses dois é um pouco de sacanagem, porque eu admito que está errado, tá? É a humanidade, e não determinada fração dela, que Auguste Comte convida a mergulhar na consciência de si e a tornar-se, enfim, como objeto de sua religião. Amanhã de manhã tem missa positivista em Curitiba, você vai lá na missa, tem lá uma igreja, a igreja da humanidade, do positivismo, a humanidade como Deus. Então, há lá uma cerimônia, todo domingo tem, aí em Curitiba, missa positivista, aí da igreja positivista, cujo Deus é a humanidade. Compreender onde é que você vai quando você tenta fazer do outro jeito? Essa droga também de divinização do ser humano. Pode-se pensar às vezes que um tal movimento se afirmará cada vez mais e que é por esse caminho que se extinguirão as guerras interhumanas. Isso, projeto de paz perpétua. Por esse caminho, criando a igreja da humanidade, que se extinguirá as guerras. Se extinguirão as guerras, né? Está aqui o Kant. Chegar-se-á, assim, a uma fraternidade universal, mas que longe de ser a abolição do espírito de nação com seus apetites e orgulhos, será, ao contrário, a forma suprema dele, a nação chamando-se o homem e o inimigo chamando-se Deus. E a partir de então, unificarem um imenso exército em uma imensa fábrica, não conhecendo mais senão heroísmos, disciplinas e invenções, desacreditando toda atividade livre e desinteressada, desistindo de pôr o bem para além do mundo real e tendo por Deus somente ela mesma em suas vontades, a humanidade alcançará grandes realizações, quero dizer, um domínio realmente grandioso sobre a matéria que a cerca, uma consciência realmente satisfeita com seu poder e sua grandeza. E a história sorrirá de pensar que Sócrates e Jesus Cristo morreram por essa espécie. E aí acabou o livro do Julian Sorel. O que nós temos ainda um minutinho, né, para terminar aqui. Eu fiz eu fiz aqui uma promessa pública de que não ia mais passar do horário, que nós passamos aqui do horário horas já, assim, 1h30, 2 horas, já teve determinados eventos aqui. Então eu não tenho mais passado do horário e queria não passar muito do horário hoje também. Então, o que o Julian Sorel está dizendo, que não tem nada mais ridículo do que você declarar-se que você é um homem do seu tempo, se você é intelectual. Porque se você é um sujeito que tem uma padaria, tá bom, aí tá certo que você tem aí um processo de publicação moderno, etc. Se você é um industrial de não sei o quê, tá certo, mas o intelectual não pode ser de modo nenhum um homem do seu tempo. Porque o intelectual tem de ser um homem para todos os tempos, e não só para o seu tempo. Porque se você autodenomina-se um homem do seu tempo, o que acontece é que você deixa de olhar para os valores eternos e permanentes
como Antígona quer que Creonte faça, e você restringe a sua existência a circunstâncias fortuitas que não têm sentido fora daquele momento específico que você vive. Ora, se você é um governante, isso tem um certo cabimento. Creonte tem uma certa razão, não se pode dizer que ele não tenha razão. Creonte tem uma certa razão, mas o problema é que nós não podemos transformar os intelectuais em Creontes, porque o Creonte não é intelectual, o Creonte é um governante, o Creonte é o rei de Tebas, ele está ali para garantir que aquela cidade vai sobreviver depois daquele ataque que houve lá dos 7 reis contra 7 portas de Tebas. Pois o que Juliano Sorel está dizendo é que o intelectual é a pessoa que não pode ser alguém do seu tempo. Porque essa fórmula de ser alguém do seu tempo é a fórmula que conduz à destruição, à autodestruição da sua capacidade de ajudar o mundo. É transformá-lo num agente infiltrado de algum interesse. Ou interesse de classe, ou interesse econômico, ou interesse político, ou interesse de determinada raça, ou interesse de não sei o quê. E apesar dos seus exageros e talvez da sua insensibilidade a aspectos sentimentais da vida, que me parece que o Julian Bemba de alguma maneira subestima, eu acho que o que ele diz aqui está absolutamente comprovado pelo mundo contemporâneo. Quer dizer, nós destruímos essa categoria chamada intelectual no sentido antigo, para termos apenas agentes de natureza política, econômica, ou seja, pessoas com interesses maiores do que o conteúdo daquilo que eles dizem. Na hora em que isso acontece, nós perdemos um patrimônio extraordinário, que é a possibilidade da formação humana. Como eu disse a vocês que existe uma natural divisão do trabalho na espécie humana, a possibilidade de nós sermos guiados bem por alguém depende dessas pessoas existirem. E o problema é que quando a gente faz esse deserto de verdade, esse deserto de sinceridade, o que não quer dizer que uma pessoa intelectual não possa eventualmente estar errado, enganado, pode. Mas essa transformação, essa instrumentalização da atividade intelectual numa atividade de apoio de interesse de grupos e de determinadas facções é a maior desastre que o mundo moderno já teve. E, se for pensar bem, ele é muito parecido com o sentido da decadência geral das coisas, ou seja, que é sair do mundo abstrato e ir cada vez para um mundo mais material. Nós ficamos aí hoje reclamando que não há mais não há mais, por exemplo, Brasil, você não tem mais nenhum lugar onde exista uma integração intelectual. Por exemplo, você não tem mais generosidade na imprensa. Antigamente, quando o sujeito era um bom escritor, imagine, tinha lá um escritor na Paraíba, um sujeito que escrevia romances bons, e ele mandava um livro dele, um manuscrito, para alguém no Rio Centro, porque o Rio era a capital. E o sujeito lá mandava para o jornal, mandava botar uma nota para apoiar aquele fulano, faziam coisas assim, chamavam um fulano para vir para o Rio, arrumavam para ele um emprego no Ministério da Aviação, sempre no Ministério da Aviação, não sei porquê, e ficava lá o sujeito pelo menos com um empreguinho lá para garantir a vida, e ele aí era mais ou menos generosamente aceito. Essa generosidade desapareceu, e se você mandar o seu livro hoje para um resenhista ou para um crítico literário, ele vai te mandar uma tabela de preço dizendo quanto que ele cobra para falar do seu livro. E as livrarias eram feitas por seres homens, né, de modo geral, pessoas que amavam os livros. O que caracterizava um livreiro era uma espécie de paixão pelos livros. José Olímpio, por exemplo, foi o maior caso brasileiro. José Olímpio era um fulano do interior de São Paulo que comprou uma biblioteca de um fulano que estava assim muito já velho, chamado Pujol, Alfredo Pujol. E saiu da livraria onde ele era atendente e montou um sebo com aquela biblioteca. Depois, com aquele dinheiro, ele foi para o Rio, e no Rio ele montou a José Olímpio Editora. E ele pegava todos os artistas que estavam pobres, todos os escritores quebrados, que era a maioria, e pagava uma sopa todo dia na Rua do Ouvidor. Então a livraria José Olímpio era um lugar onde todos aqueles escritores que precisavam de alguma ajuda iam lá. Depois ele pegou um dinheiro no BNDES e montou na Praia do Botafogo, no Rio, montou fez um prédio para a livraria José Olímpio. E o último andar do prédio era um restaurante enorme, todo o último andar, porque ele achava que ele tinha a obrigação de dar um almoço
os mais pobres, para o pessoal pobre que eram os escritores pobres. Pois hoje, se você for num livreiro para botar o seu livro, ele vai dizer, olha, para botar na vitrine custa tanto, para botar na estante nessa posição custa tanto, botar embaixo custa tanto, e assim por diante. De certa maneira, houve uma materialização do mundo, e o mundo ficou muito concreto, assim, muito financeiro, muito econômico. E esse é o processo, mais ou menos, de decadência do mundo. Isso não é apenas no âmbito intelectual. No entanto, quando você olha para o mundo intelectual e aplica essa mesma tendência, você repara que o processo no mundo intelectual é você deixar de ser Sócrates e dar razão crescente ao Cálcides. Ou seja, é o Cálcides que venceu, afinal de contas, e não o Sócrates. O Sócrates é uma espécie de otário, um sujeito da antiga, que não entendeu nada do que aconteceu no mundo. E esse é o problema central. Isso, quando a gente fala de sabonete, tem uma consequência, mas quando a gente fala aqui da função maior do mundo intelectual, que é guiar os outros que não têm tempo de pensar, aqueles envolvidos com a segurança, os envolvidos com a alimentação e todos os outros que estão apoiando, então a degeneração do intelectual moderno, que aqui no Brasil, então, tem um grau de gravidade incrivelmente maior, porque aqui, afinal, nós não tínhamos a grande intelectualidade antes, pelo menos não com densidade suficiente, é o maior de todos os desastres. Isso que nós estamos vendo aqui na tradição dos intelectuais é o maior de todos os desastres do mundo moderno, que é ter transformado o intelectual numa espécie de rentista. Uma espécie de lembra do Bart Masterson? O Bart Masterson andava com um cartão de visita que dizia assim, como é que dizia? Dizia assim, have gun, will travel. O Paladino que era assim? Have gun, will travel. Quer dizer, cartão de pistoleiro. Eu tenho uma arma, eu viajo. Quer dizer, eu posso ser contratado para matar alguém, se você quiser. Pois o intelectual moderno é o paladino. Have gun, will travel. E a hora que você faz isso, você destrói a possibilidade civilizatória do mundo. Nós não só fizemos isso, como atualmente perdemos até mesmo de vista o que seja o verdadeiro intelectual. Portanto, criamos uma espécie de mercado para todo tipo de picaretagem, porque todos os picaretas são capazes de vencer. Porque o sistema de anticorpos desapareceu, então é como se fosse AIDS, né? Porque o corpo não tem capacidade de resistir aos ataques externos. Então, de certo modo, essa doença é muito parecida com a situação do mundo moderno. Quer dizer, ela, de alguma maneira, reflete biologicamente isso que nós fizemos no âmbito intelectual. A perda do poder de reação, de reação, como se diz, de anticorpos, né? Reação defensiva contra as bobagens que o mundo é capaz de produzir, porque a nossa mente é capaz de produzir qualquer besteira. Esse é o sentido central desse livro do Julian Bandar, que eu recomendo muito que vocês leiam, porque por mais que a gente tenha feito aqui algum resumo, sempre será menos bom do que o original. E não percam o próximo encontro, daqui a 15 dias, vamos ter aí o Édipo Rei, que é uma história maravilhosa, imperdível. Queria muito agradecer vocês que vieram, sobretudo agradecer a Patrícia, o Sérgio em primeiro lugar, que nos ajuda aqui com o patrocínio. Agradecer muito a Patrícia, que faz todo o trabalho pesado. Agradecer a Denise Maria, que faz toda a parte gráfica e visual dos nossos encontros. E a Clara, que, como sempre, né, é uma ótima leitora. Muito obrigado, Fih. Tá? E imaginar e esperar que vocês estejam de volta daqui a 15 dias com Édipo Rei, de Sófocles, uma das mais incríveis histórias já contadas. Não percam. Agora eu prendi a toalha ali.